Fala, senhores, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao QG Concursos. Professor Felipe Lima falando. E há um tempo atrás eu falei para vocês sobre a importância e o quanto eu considerava importante você se preparar especificamente para a matéria de português, que é a que mais tem peso para a prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Não só para a prova da Polícia Militar, mas para tantos outros concursos. Então hoje eu vim trazer 3 macetes para você poder gabaritar esta matéria na sua prova. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, curta, compartilhe esse conteúdo com aquele amigo seu, com aquela amiga sua que também tem o sonho de envergar a farda cinza bandeirante, beleza? Então vamos lá, 3 macetes importantes para gabaritar português na prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O que a gente vai ver hoje? Eu vou trabalhar pontuação e quando a gente fala pontuação, o tema queridinho da banca é a vírgula. Eu vou brincar com vocês aqui que a gente vai trazer o sistema SVC. Não é companhia de viagem, é um sistema rápido, fácil e seguro de verificação da vírgula. Tudo bem? A banca adora cobrar vírgula. Vamos falar também no macetezinho do verbo. O verbo eu brinco que ele é dentro da estrutura da língua uma classe de palavra de maior importância e ele também é X9, cagueta, linguarudo, boca aberta, boca de sacola. Vai dar muita dica importante aí pra gente resolver a questão. E lá pro final, um detalhe básico que vai destravar tudo para ficar bem claro para você. Então assista esse vídeo aí até o final, fica com a gente. Tudo com exemplo prático para facilitar tanto a assimilação do conteúdo quanto a retenção deste. Fechou? Então já curte aí o vídeo, compartilha, comenta aqui, deixa a sua interação para a gente saber quais são as dúvidas, da onde você está falando e se esse conteúdo tem feito diferença, se ele tem sido relevante. Primeiro macete que a gente vai falar, da vírgula. Quando você vai lá no seu edital e você vê pontuação, o edital está abrindo margem para todos os sinais de pontuação da língua portuguesa, vírgula, ponto e vírgula, exclamação, enfim, todos os pontos da língua portuguesa. Porém, o que de fato na prática é trabalhado pela banca é vírgula. E aqui entra um aspecto muito importante. Nós não separamos o sujeito do verbo e nem o verbo do seu complemento por vírgula, tudo bem? É um erro você separar o sujeito do verbo e o verbo do complemento. Então você não pode ter uma vírgula entre esses caras. Se você tiver vírgula entre eles, está errado. Posso ter 2 vírgulas entre eles? Pode, porque essas vírgulas vão estar servindo para isolar um elemento deslocado. Aí tudo bem, aí você pode. Mas via de regra a gente não vai ter separação deles, eu vou mostrar isso na prática para vocês. Por exemplo, meu filho nasceu. Qual que é o verbo dessa oração aqui? É o nasceu, tudo bem? Meu filho nasceu. Quem nasceu? Meu filho. Então nós temos sujeito, tudo bem? E verbo. Sujeito e verbo numa estrutura bem simplesinha. Eu não posso, em lugar nenhum, colocar vírgula aqui. Nem dividindo o sujeito, né, o seu núcleo, nem dividindo o sujeito do verbo. Agora, poderiam ser adicionadas vírgulas aqui? Sim, se eu tivesse outros elementos. Por exemplo, ontem, vírgula, nasceu meu filho. Esse ontem é adjunto adverbial de tempo deslocado, porque o lugar dele é lá no finalzinho da frase. Quando eu trago ele para o começo da frase, eu isolo por vírgula. Então, ontem, vírgula, nasceu, vírgula, no hospital, adjunto adverbial de lugar, João, vírgula de novo, João, aposto explicativo, meu filho. Você pode rechear essa frase à vontade e os elementos que estiverem deslocados vão estar entre vírgulas. Macete, está entre vírgulas? Risca, não leia. Vai lá na prova aí. Se fizer sentido a leitura sem aquele termo que está colocado entre vírgulas, se a oração faz sentido mesmo sem aquele elemento, provavelmente a frase está correta. Tudo bem? Então, regrinha, nunca use a vírgula entre o sujeito e o verbo e nem entre o verbo e o seu complemento. Como assim seu complemento? Joana comprou um carro novo. Joana comprou um carro novo. Você não pode ter vírgula entre Joana e comprar, porque Joana é sujeito, comprar é verbo, e você também não pode ter vírgula entre comprar e um carro novo. Tudo bem? Então, Joana comprou um carro novo. Joana, vírgula, minha amiga de infância, vírgula, comprou, vírgula, ontem, vírgula, um carro novo.
Aí tudo bem, eu estou isolando um termo da oração que explica quem é Joana, minha amiga de infância, e um adjunto de tempo. Aí eu posso fazer essa estrutura, brincar desta forma, mas essencialmente não pode haver uma vírgula separando o sujeito do verbo, nem o verbo do seu complemento, tá bom? Os candidatos da PM passaram no exame. Os candidatos, eu poderia ter isso aqui, ó, da PM, explicando quem são os candidatos. Passaram no exame, mas eu nunca poderia ter um conjunto de vírgulas separando esses elementos aqui, tá? Isso aqui até poderia, ó, os candidatos passaram no exame. Perfeito, a oração faz sentido, então se nós pontuássemos assim, estaria correto. Mas se tivesse apenas uma vírgula, aí não, aí a gente já teria um erro gramatical, tudo bem? Detalhe, todo ano aparece uma questão de vírgula, colocando vírgula ali, separando o sujeito do verbo e o verbo do seu complemento. Então, por favor, combatente, não caia nessa, fechou? Macete 2, o verbo é o chefe da frase. Na verdade, vocês vão ver que além de chefe, ele é um X9, boca aberta, linguarudo, cagueta. Toda vez que você precisar analisar uma oração, então, sugestão, comece pelo verbo, ache o verbo. E quando você vai perguntar pro verbo que eu falo que ele é um cagueta, é porque se você bater na mesa, quem? Perguntar pro verbo quem, ele vai responder para você o sujeito da oração. Então vamos aqui na frase anterior que a gente tinha usado, né? Ó, passaram no exame. Passaram é o nosso verbo. Se você perguntar quem passaram, ele vai responder os candidatos. Então esse aqui é o sujeito e esse é o verbo. Beleza? Então vamos começar aí achando o verbo. Já é um bom começo. Aliás, é um começo excepcional para você analisar a tua oração, tá? O uso dos celulares atrapalha o serviço. Pergunta aqui, ó. O verbo é atrapalhar, tá? Atrapalha. Quem atrapalha? O uso dos celulares. Então, o uso dos celulares, tudo é sujeito, tá? O uso aqui é o núcleo do nosso sujeito, tá? E o que lhe atrapalha? O serviço. Se eu pergunto o que, o verbo vai responder pra gente o nosso objeto. Então, qual que é uma pegadinha clássica aqui? Sempre vai ter uma questão para você de concordância, tá? Concordância a gente divide ela em concordância nominal e concordância verbal, para facilitar o estudo, mas a verdade é que o tema concordância é um tema só, tá? Concordância verbo nominal. Olha o que é comum a prova trazer para você. O uso dos celulares atrapalham o serviço. Colocar o verbo no plural. Por que coloca o verbo no plural? Concordando com os celulares. Mas na verdade você tem que perguntar quem atrapalha. São os celulares que atrapalham? Não. O que atrapalha é o uso. E se o uso está no singular, então o verbo também deve estar no singular. Beleza? Então você achar o verbo e perguntar para ele quem o pratica, tá? Quem atrapalha, quem passou, ele vai te entregar quem é o sujeito e principalmente quem é o núcleo do sujeito e você consegue fazer a concordância de forma adequada. Combinado? Não vamos cair nessa, hein? Depois em algum lugar aí tem uma aula que a gente fala só sobre concordância, verbo nominal, e eu dou várias dicas simples como essa. Beleza? Macete número 3. Sem o básico você não avança. Antes de querer chegar naquelas regras difíceis, porque você tem a regra, você tem a exceção da regra e muitas vezes no português você tem a exceção da exceção. E você fica muito preocupado em aprender, em esmiuçar todo o conteúdo, chegar lá, vou trabalhar esse tema à exaustão. E aí você talvez esteja estudando um monte de coisa que não cai e um monte de coisas de outros conteúdos, de outras partes da matéria estão sendo negligenciadas. Então, vai estudar colocação pronominal? Estuda o básico da colocação pronominal. Vai estudar crase? O básico da crase. Vai estudar concordância? O básico da concordância. E assim vai. Pronomes demonstrativos? O básico dos pronomes demonstrativos. Pô, aí você ficou bom no básico. Então, opa, você já tem condições de fazer uma prova. Mas eu ainda tenho tempo. O edital ainda não está aberto. Eu sei o básico, mas esse básico está me dando um pouco mais de 50% de acerto na prova. Então agora vamos começar para uma... Você já domina o básico? Vamos começar para algumas regras mais avançadas. Vai ser mais simples, porque o seu básico está bem fortalecido. Você tem um bom alicerce, uma boa estrutura cognitiva. E aí você vai trabalhando
outros conteúdos mais elaborados e vai avançando, mas perceba que você vai avançando o seu nível de português como um todo, tá? Não adianta você saber tudo de crase, a regra mais complicada, a mais difícil, que nem é cobrada, e lá na colocação pronominal, lá no uso dos pronomes oblíquos, você está falhando, tá? Então, construa um básico, um bem feito, uma base sólida, tá? Estuda o simples e depois você vai se aperfeiçoando, você vai subindo de nível, mas vai fazendo isso com consistência, tá? Os policiais realizaram a operação. Realizaram. Quem realizaram? Os policiais. Por isso que aqui está no plural e aqui está no plural. Tudo bem? O que eles realizaram? A operação. Então, sujeito, verbo, complemento. Uma estrutura bem simples que eu prometi para vocês lá no começo. Tudo bem? Se você não enxerga isso muito simples, de forma muito simples, você está falhando ali na sua análise sintática e isso vai virar um sofrimento para você. Tudo bem? Então, quem domina o básico vai ter capacidade de evoluir a partir de um alicerce sólido para conhecimentos mais complexos. Isso vale não somente para português, mas para diversas outras matérias. Como você vai treinar isso na prática? Como você vai consolidar esse conhecimento? Tá? Treinar com frases curtas. Lembra que eu falei para vocês que naquela composição de vírgulas eu posso ir recheando a minha frase assim, colocando um aposto explicativo, colocando um vocativo, colocando um adjunto adverbial de tempo, de modo, de lugar, e a frase vira aquela confusão. Posso escrever ela na ordem inversa, colocar primeiro o complemento, depois colocar o verbo, depois o sujeito, posso, enfim, fazendo a pontuação de forma correta, eu posso embaralhar essa frase assim à vontade. Tudo bem? Qual que é o meu conselho? Comece a estudar estruturas simples na ordem direta. E a partir daí, a partir dessa análise sintática mais tranquila, você pode começar a se aventurar em análises mais complexas, com outros termos da oração, com orações escritas na ordem inversa. Tudo bem? Hoje, com a internet, você tem um recurso muito bacana. Você consegue, de conteúdo disponível. Eu lembro que na minha fase ainda, por mais que a gente já estivesse aí no avanço da internet, mas a gente ainda dependia muito de livro, principalmente na época da escola, né? Que é um pouquinho mais antigo, vai lembrar. Você dependia muito de livro para ter exemplos de frases, estruturas certas e erradas, tá? Você precisava de muitas gramáticas, volumes, né? Para você poder ter exemplos. Hoje aí tá bem mais fácil. Então comece a pegar algumas orações que estão erradas e a consertá-las, tá? É uma boa forma de você treinar a sua análise sintática. Morfossintática, na verdade, né? Lembrando que morfologia é a classe da palavra, se ela é um substantivo, se ela é um adjetivo, se ela é um verbo, e análise sintática é quais são as funções desempenhadas por essas classes de palavra, tudo bem? Faça muitas questões, tá? VUNESP, e eu aconselho também FGV, porque tem sido uma banca aí também utilizada pela Polícia Militar mais recentemente. Então trabalhe bastante com essas duas bancas. É muito importante que você conheça como, não só o conteúdo, mas como a banca gosta de cobrar esses conteúdos, tudo bem? Lembre-se sempre da gente começar aí procurando pelo verbo, que é quem faz a ação. E para análise sintática, isso vai te dar um bom parâmetro para a construção do seu conhecimento e da sua análise, tá bom? Para finalizar, eu quero deixar aqui para vocês uma frase para que vocês levem não só para a prova de vocês, mas para o seu período de preparação, tá? Quem domina o simples não erra o difícil. Se você não dominar o simples, o arroz com feijão, o básico, os fundamentos, não adianta você querer se especializar, você querer trabalhar com a exceção da regra. Então, traz um alicerce bem feito, sólido, de um bom conhecimento, que isso já vai te dar uma capacidade muito boa para enfrentar a prova, e aí depois você vai evoluindo a partir disso, tudo bem? Se isso te ajudou, se isso clareou a sua mente, se isso fez sentido, não se esqueça de curtir, de compartilhar esse conteúdo com seus amigos, de vir estudar com a gente aqui no QG Concurso. Nós estamos aqui para apoiá-lo, para ajudá-lo, para mostrar como você vai construir esse alicerce sólido de conhecimento, tá? E para você aprender o que realmente é cobrado na prova, não ter desperdício de energia. Senhores, contem comigo, contem com o QG, tamo junto, até a próxima, forte abraço.